Quer entender como a crise de 1929 afetou drasticamente os Estados Unidos e os países capitalistas? Então vem comigo. Para falar da crise de 1929, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo, no final da Primeira Guerra Mundial, por volta de 1918, 1919. Nesse período, com o término da guerra, os países europeus estavam arrasados. Todos os seus recursos humanos e materiais tinham sido drenados pela Primeira Guerra Mundial. Já os Estados Unidos, que entraram no final do conflito e também não tiveram nenhuma batalha no seu território, saíram muito bem da Primeira Guerra. Por quê? Como os países europeus estavam em crise, os Estados Unidos agora vão fazer empréstimos a esses países para que as economias voltassem a crescer. Então os Estados Unidos viram os grandes credores do mundo. É como se a maioria dos países estivessem comendo nas mãos dos Estados Unidos. Nesse contexto, a década de 20 nos Estados Unidos ficou conhecida como a década dos loucos anos. Por quê? A indústria estadunidense, que agora também estava exportando seus produtos, por exemplo, para os países europeus, passa a produzir bens de maneira frenética, de maneira exagerada. Então você vai ter, durante esse período, uma sensação de otimismo por parte dos americanos. A ideia de que os Estados Unidos eram um país desenvolvido, os Estados Unidos tinham uma economia modelo, e no meio dessa loucura toda, você vai ter a ideia do American Way of Life, que era o estilo americano de vida, que estava, obviamente, claramente associado à ideia do consumo. Sabe essa ideia que nós temos de que os Estados Unidos são consumistas? Pois é, foi na década de 1920 que a gente vai ter o início dessa jornada estadunidense. Tudo o que vocês imaginarem, eletrodomésticos, automóveis, isso passou a ser produzido numa escala grandiosa, tanto para o mercado interno dos Estados Unidos quanto para a exportação. O problema é que toda essa produção, todo esse livre mercado vai cobrar o seu preço. Como assim, professor? Não entendi. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Veja, no final da década de 1920, os países europeus já estavam se recuperando. Muitos já não precisavam comprar os produtos americanos. Por outro lado, a indústria americana continuava produzindo de maneira exagerada. E aí nós vamos ter uma crise de superprodução e subconsumo. Pensa comigo, é a lei da oferta e da procura. Se eu tenho muita oferta de um produto no mercado e não tem quem compre, a tendência é que o preço abaixe. Então os preços caíram, muitas empresas abriram falência e acabaram mandando seus empregados embora. Resultado, você vai ter falência, desemprego, fome e miséria nos Estados Unidos. Estou falido. Eu não tenho mais nada. E a situação não parou por aí, porque nessa época você vai ter também o crash da Bolsa de Nova York. Pensa assim, em todo esse contexto de otimismo, de euforia, de compra, as pessoas também passaram a investir em ações na Bolsa de Valores. Quando a crise começou a se aproximar dos Estados Unidos, aqueles que estavam mais antenados perceberam e começaram a vender as suas ações. Venderam as suas ações, as outras pessoas começam a perceber que a crise está chegando e de repente estava todo mundo vendendo as ações. Mais uma vez, lei da oferta e da procura. Se eu tenho muitas ações sendo ofertadas, o preço das ações cai. Então você vai ter agora o crash da Bolsa de Nova York. Atenção, senhores passageiros, não entrem em pânico, apenas repite comigo, Pai Nosso que estás no céu. Vale dizer que o período que veio depois dessa crise
ficou conhecido como o período da Grande Depressão, justamente porque os Estados Unidos vão passar por um dos piores momentos de toda a sua história. Fome, recessão, desemprego, miséria, tudo isso assombrou os Estados Unidos nesse período. Vale dizer também que essa crise de 1929 nos Estados Unidos não ficou restrita a esse país. Você sabe que os países capitalistas, de certa forma, estão interligados pelo mercado. Então, quando a crise de 29 afetou os Estados Unidos, ela vai provocar um efeito dominó, atingindo também outros países. Por exemplo, vamos falar do caso do Brasil. Nessa época, o Brasil exportava café. E o café é considerado um gênero sobremesa, ou seja, você não precisa do café para sobreviver, tem gente que precisa. Quero café! Quero café! Quero café! Então, os países da Europa e os Estados Unidos, diante dessa crise, deixaram de comprar o café brasileiro. De novo, muita oferta de café, o preço cai lá embaixo e os fazendeiros abriram falência. Tanto que nessa época, para poder aumentar artificialmente o preço do produto, os governos brasileiros compraram parte desse café para estocar ou queimar. Ou seja, a crise de 1929 foi uma crise que começou nos Estados Unidos, mas que teve reflexos sobre todo o mundo capitalista. Bom, espero que você tenha entendido a aula de hoje. Se você gostou, curte e compartilhe esse vídeo. Um beijo e até a próxima!